No dia de Natal, meu filho trancou a porta e disse: Você não faz mais parte da nossa família. Vá embora. Atrás dele, vi o sorriso debochado de sua esposa. Em vez de me enfurecer, apenas assenti, entrei no carro e fiz uma ligação. 5 minutos depois, todos os convidados se levantaram da mesa e foram embora, deixando os dois sozinhos naquela casa enorme e fria. Foi uma traição que pedia justiça, e eu a trouxe, virando tudo de cabeça para baixo. Pai, por que o senhor não pode ser como o Pedro? Ele é um homem de verdade, com dinheiro de verdade. Essas palavras me atingiram como um martelo no peito. Fiquei parado na soleira da sala, encarando meu filho Caio, que ajeitava o Rolex caro, um relógio que provavelmente valia mais do que minha aposentadoria inteira. O paletó de grife caía perfeitamente em seus ombros, como se tivesse sido moldado para medir o tamanho do seu sucesso. Tudo nele gritava uma riqueza que eu nunca tive. O que foi que você disse para mim? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, quase um sussurro. Caio revirou os olhos, o mesmo gesto que fazia quando adolescente, quando eu pedia para ele arrumar o quarto. Mas agora havia algo diferente: o peso da crueldade adulta. O senhor ouviu bem, o Pedro Meireles construiu um império. Olha esse lugar. Ele fez um gesto de desprezo para os meus móveis simples, para o sofá gasto, mas limpo, onde eu tinha passado tantas noites ajudando ele com o dever de casa. Senti o sangue ferver nas veias. Cada um desses pregos pagou a sua faculdade, Caio. Todos eles. Ele deu um sorriso torto. Uma faculdade que não me levou a lugar nenhum até eu casar com a Beatriz. Foi o Pedro quem me deu oportunidades de verdade, conexões reais. E o senhor? Só me atrasou com essa mentalidade de operário. Apertei o batente da porta com força, tentando controlar o tremor nas mãos. 40 anos de jornadas duplas, jantares perdidos, dor nas costas. E tudo se resumia a isso. Eu o atrasei. Fiz tudo por você, Caio. Tudo. E o que eu ganho em troca? Um filho que tem vergonha da casa onde cresceu? Ele soltou uma risada seca. O senhor sabe a vergonha que eu sinto quando os amigos da Beatriz perguntam da minha família? O Pedro é dono de metade da área comercial de Curitiba e o senhor é dono de quê? De ferramentas. Alguma coisa se partiu dentro de mim. Décadas de paciência e silêncio explodiram de uma vez. Saia. Apontei para a porta com o dedo firme. Agora. Ah, não venha bancar o pai ofendido. Ele deu um passo adiante, o olhar cheio de desprezo. Já passou da hora de o senhor aceitar que alguns nascem para coisas maiores. A porta se fechou com tanta força que as fotos de família chacoalharam na estante. Fiquei ali, parado, tentando entender o que acabara de acontecer. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta, o adolescente que eu levava em todos os treinos de futebol, acabara de me expulsar da própria vida. Lá fora, ouvi um barulho metálico, arrastado, vindo do quintal. Passos sobre o cascalho, algo sendo puxado pelo chão. Estava emocionalmente esgotado demais para investigar. Sentei na minha poltrona favorita, aquela com o pequeno furo no couro, resultado da aventura com tesoura, do Caio quando era criança. Segui meu ritual noturno como um fantasma. Pendurei a camisa de trabalho no cabide, olhei-me no espelho e vi um homem de 70 anos que, de repente, parecia ter envelhecido uma década em um dia. As palavras do meu filho ecoavam na cabeça. Um homem de verdade, com dinheiro de verdade. Enquanto escovava os dentes, veio à mente a lembrança de um Caio de 8 anos, mostrando com orgulho para os amigos a caixa de ferramentas que eu lhe dera de presente de Natal. Meu pai constrói tudo, ele dizia, com os olhos brilhando. Quando foi que esse orgulho virou vergonha? Lembrei da noite em que trabalhei até às 3 da manhã numa obra e, em seguida, fui direto para a formatura dele no colégio. As roupas sujas de café, as mãos calejadas. Mas eu cheguei. E Caio me abraçou sussurrando. Valeu por sempre estar comigo, pai. As mesmas mãos que agora ele desprezava. Pagar a faculdade significou 3 anos de jornadas de 18 horas. Eu perdi jantares, finais de semana, viagens. Cada pagamento extra ia direto para o fundo de estudos dele. Quero que você tenha as oportunidades que eu nunca tive, filho. Eu dizia entre um turno e outro. E por um tempo ele parecia entender.
Parecia grato. Mas tudo mudou depois que ele conheceu a mansão dos Meireles. Lembro daquela noite em que ele voltou do jantar com a família da Beatriz. Pai, o senhor precisa ver a casa do Pedro. Parece coisa de revista. Tem adega, piso de mármore, quadros que valem mais do que o nosso bairro inteiro. A voz dele tremia de admiração. Mas por trás havia algo mais: inveja. Vieram as comparações, primeiro sutis, depois diretas. O Pedro disse que investir é mais seguro do que viver de aposentadoria. Talvez eu devesse ter estudado administração, não engenharia. E então, aquele olhar crítico quando ele vinha me visitar, o olhar de quem já não via um lar, mas um fracasso. As ligações ficaram curtas, as visitas raras. Desculpa, pai, a família da Beatriz vai ter um evento. Na última véspera de Natal, chegou uma hora atrasado, com presentes caros demais para serem sinceros. O Pedro tá me ensinando sobre benefícios fiscais, disse ele, desembrulhando o relógio que eu tinha economizado meses para comprar. Doações caridosas são estratégicas. Até meus presentes viraram lição de finanças. Vi meu filho se transformar de um garoto orgulhoso do pai trabalhador num homem que sentia vergonha das próprias raízes. Cada visita revelava uma nova camada de arrogância. Roupas de grife, jantares em clubes exclusivos, conversas sobre ações e investimentos. A briga de ontem não foi uma explosão repentina, foi o desfecho inevitável de anos de distanciamento. O Pedro Meireles não apenas ganhou um genro. Ele me roubou um filho. Talvez não por maldade, mas pelo simples fato de viver num mundo onde o meu esforço parecia insignificante. Deitado na cama, olhei para o teto e tentei lembrar a última vez que Caio perguntou como eu estava. A casa silenciosa estalava ao meu redor. O piso rangendo, as paredes suspirando com o vento. A mesma casa que o protegeu de tempestades e pesadelos agora era motivo de vergonha. Adormeci perto da meia-noite, mas até nos sonhos ouvi o eco daquelas palavras. Alguns nascem para coisas maiores. E claramente eu não era um deles. Na manhã seguinte, a luz entrou pelas cortinas com crueldade. Levantei com o corpo pesado, os ossos protestando. 70 anos não perdoam. O relógio marcava 8h15. Mais tarde do que de costume. Mas o cansaço de ontem era maior que qualquer dor física. A rotina parecia estranha depois daquela ferida. Vesti uma camisa de flanela gasta, calcei o velho jeans e tentei seguir com o dia. Mas cada movimento trazia à mente as palavras de Caio. Mentalidade de operário. Doía mais do que qualquer dor de coluna. Lá fora, a neve da madrugada cobria o bairro como um lençol branco, ou melhor, a geada espessa do inverno curitibano. Tudo parecia mais limpo, mais falso. Saí para buscar o jornal e o café fresco do Bully. Era um ritual simples, mas me mantinha de pé. Só que naquele dia algo estava errado. Minha caixa de correio, uma de metal preto que eu mesmo instalei 15 anos atrás, estava torta, com a portinha pendendo num ângulo estranho. Aproximei-me devagar, o bafo virando nuvem no ar gelado. O dano não era acidente. Alguém tinha usado um bastão ou uma barra de ferro, amassando o metal com precisão. Arranhões novos riscavam a superfície. O poste que sustentava a caixa estava solto, inclinado. Moleques desocupados, murmurei, mas logo percebi. Não era travessura. Era intencional. As pegadas na neve ou na geada eram de botas grandes, número 42, 43, adultas. Senti o frio atravessar o casaco. De repente, a lembrança do som metálico da noite anterior fez sentido. Eles estiveram aqui. Voltei para casa com o jornal debaixo do braço, mas algo rastejava dentro de mim. Uma sensação que eu não conhecia. Um pressentimento. Durante 40 anos morando naquele mesmo bairro em Curitiba, nunca tinham mexido com a minha casa? Nunca. Nem quando o vizinho da esquina ganhou na loteria e começaram a aparecer carros estranhos por ali. Nem quando os jovens faziam festas barulhentas na rua de cima. Nunca. Por isso, aquele vandalismo me pareceu mais do que coincidência. Parecia um recado. De volta à cozinha, o cheiro do café recém-passado enchia o ar. A xícara preferida, com o logo desbotado da construtora onde trabalhei por 30 anos,
tremia levemente entre meus dedos. Abri o jornal sobre a mesa, tentando me distrair com as manchetes, mas as palavras embaralhavam na minha frente. Não conseguia me concentrar. Tudo o que eu via era a imagem da caixa de correio amassada, torta, violentada. A lembrança da voz do Caio, fria e calculada, voltava à minha cabeça. O senhor me atrasou a vida, pai. Como se fosse fácil esquecer. A cada gole de café frio, a sensação de desconforto aumentava. Era como se algo estivesse se aproximando, uma tempestade silenciosa. As paredes da cozinha, que sempre me protegeram do mundo lá fora, pareciam agora mais estreitas, sufocantes. Pensei em ligar para a polícia, mas ri sozinho. O que eu diria? Oficial, alguém destruiu minha caixa de correio e acho que foi meu filho. Eles iriam me olhar com pena. Um velho cansado, solitário, imaginando conspirações. Então o telefone tocou. O som me fez pular da cadeira. Deixei o jornal cair no chão e olhei para o aparelho. Deixei tocar 3 vezes. No fundo, não queria atender. Já estava cansado demais de más notícias. Mas algo me fez pegar o telefone. Alô? Pai, sou eu. A voz de Caio. Do outro lado da linha, soava doce demais, treinada. Uma doçura falsa, daquelas que se aprendem em jantares empresariais. Caio? Tentei manter a voz neutra. O que foi? Eu fiquei pensando a noite toda no que aconteceu ontem. Eu exagerei. As palavras dele saíam suaves demais, polidas demais. Como se fossem ensaiadas. Eu disse coisas que não devia, pai. O senhor sabe como é. Trabalho, pressão, dinheiro. E ainda a família da Beatriz. O senhor sabe como eles são. Ele deu uma risadinha, mas sem alma. Fria. Artificial. E naquele instante eu soube. Aquele não era arrependimento. Era encenação. E por isso estou ligando, continuou ele. A Beatriz e eu queríamos te convidar para o jantar de Natal, amanhã à noite, aqui em casa. Meu coração parou por um segundo. Jantar de Natal? Isso mesmo. Nada muito chique, disse ele, mentindo até no tom. Só o pai da Beatriz, os sócios dele e alguns familiares. Respirei fundo. Cada instinto dentro de mim gritava, não vá. Mas ao mesmo tempo, uma parte frágil, machucada, queria acreditar. Queria pensar que talvez ele tivesse percebido o erro. Eu? Acho que posso ir, respondi. Excelente, ele disse, animado demais. Ah, pai. Vista aquele terno bonito do velório da mamãe. Primeiras impressões são tudo no mundo dos negócios. O silêncio que se seguiu me cortou por dentro. E então ouvi. Uma risada. Fraca no começo, depois mais alta. A voz da Beatriz, cristalina, venenosa. Ele acreditou mesmo? E a de Caio rindo junto. Claro que acreditou, o velho é previsível. Isso vai ser ótimo, continuou ela. O papai vai adorar, vai ver a diferença entre um verdadeiro empresário e um operário cansado. E quando tudo acabar, teremos o que precisamos, completou Caio. O testamento, o negócio e o legado. Minha mão começou a tremer tanto que quase deixei o telefone cair. Desliguei sem fazer barulho, o coração disparado. Sentei devagar, fiquei olhando para o nada. Eles planejaram tudo. O pedido de desculpas, o convite, o vandalismo. Cada passo. Cada palavra. Tudo para me usar. Queriam transformar o velho pai deles num palhaço de jantar, um espetáculo para impressionar o sogro milionário. O ar ficou pesado. As paredes pareciam fechar-se ao meu redor. E dentro de mim, algo mudou. A tristeza deu lugar a outra coisa. Uma calma fria, racional. A mesma que eu sentia quando precisava resolver emergências na obra. Quando um erro podia custar uma vida. Vocês querem jogar comigo? Murmurei. Pois bem, vamos jogar. Levantei-me devagar e fui até o escritório. Abri a gaveta onde guardava os documentos importantes, lembranças e cartões. Lá estava o cartão do Pedro Meireles, o sogro. Ele havia me entregado num jantar meses antes, dizendo: me ligue um dia, seu José, a gente devia se conhecer melhor. Olhei para aquele pedaço de papel como se fosse uma chave. Sim, eu ia ligar. Mas não para pedir ajuda. Para contar a verdade.
Sentei-me na poltrona, peguei o telefone fixo e fiquei ensaiando. As palavras tinham que ser exatas. Eu não podia soar como um pai rancoroso. Tinha que falar como um homem honesto, digno, que apenas não queria ser cúmplice de uma mentira. Pedro, aqui é o José. Acho que o senhor precisa saber o que estão planejando para o jantar de amanhã. Simples, direto. Mas e se a Beatriz estivesse junto? Eu precisava de privacidade. Olhei para o relógio. Eram 9 da manhã. Hora perfeita para um empresário estar sozinho no escritório. Respirei fundo e disquei o número. Cada toque parecia uma eternidade. E então ouvi a voz dele, firme, educada. Alô? Senhor Pedro, aqui é o José, pai do Caio. Desculpe incomodar. De jeito nenhum, seu José. Como vai? Contei tudo. Cada detalhe, do vandalismo à conversa que ouvi no telefone. Falei com calma, sem raiva, só com a frieza de quem tem certeza. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração pesada. Eles fizeram isso mesmo? Perguntou Pedro, a voz baixa, mas carregada de indignação. Usariam o senhor para me manipular? Sim, senhor, respondi. E amanhã pretendem transformar esse jantar numa cena de humilhação. Houve uma pausa longa, e então ele disse: Seu José, o senhor acabou de me abrir os olhos. Amanhã, deixe tudo comigo. E desligou. Aquela conversa durou menos de 5 minutos, mas mudou tudo. Eu sabia que o jogo tinha virado. Passei o resto do dia em silêncio, planejando. Limpei a casa, arrumei a mesa, tirei do armário a louça boa que a minha esposa, Helena, tinha deixado guardada desde o Natal de 2008. Enquanto polia os talheres, lembrava dela, sorrindo na cozinha, misturando o tempero do peru com cheiro verde e manteiga. O cheiro da lembrança me deu forças. Na manhã seguinte, vesti o mesmo terno azul do velório dela. Olhei no espelho e vi um homem diferente. Não um derrotado. Um construtor, um pai, um homem que ainda sabia erguer algo sólido, mesmo que fosse só a própria dignidade. Peguei o carro, um Honda velho, e dirigi pelas ruas arborizadas do bairro Santa Felicidade, onde Caio morava agora, entre mansões, seguranças e luzes de Natal que piscavam como joias. Cada uma parecia rir de mim, lembrando o quanto eu era pequeno naquele mundo de luxo. Mas eu sabia, o que ia acontecer naquela noite, ninguém esqueceria. O relógio marcava 17h45 quando estacionei meu velho Honda Civic em frente à mansão dos Meireles. O céu de Curitiba estava pintado com o último vermelho do pôr do sol, e as luzes de Natal das casas vizinhas piscavam em ritmo compassado, como se a cidade inteira estivesse respirando junto. A rua era um desfile de carros de luxo: Mercedes, BMW, Audi. As calçadas impecáveis, o gramado cortado milimetricamente, os portões automáticos se abrindo com um zumbido elegante. Eu parecia um intruso naquele cenário. O casarão do Caio ficava no fim de um cul-de-sac, de fachada de pedra clara e colunas de mármore. 2 palmeiras iluminadas ladeavam a entrada como sentinelas de um império. O brasão da família da Beatriz, uma letra M dourada, brilhava sobre a porta, vangloriando-se de um status que cheirava a arrogância. Respirei fundo antes de descer do carro. Cada passo sobre o caminho de pedras era uma lembrança de tudo o que eu havia perdido. Do lado de dentro, através das janelas amplas, via sombras se movendo, risos, taças tilintando. O cheiro de carne assada se misturava ao perfume doce das flores caras. Quando ergui a mão para tocar a campainha, a porta se abriu antes mesmo que eu pudesse bater. Caio estava ali, terno impecável, sorriso ensaiado, olhos frios. Ora, ora, quem resolveu aparecer? Disse ele com uma voz alta o bastante para os convidados ouvirem. Achei que não teria coragem. Atrás dele surgiu Beatriz, envolta num vestido preto de seda que brilhava sob a luz dourada. O sorriso dela era uma lâmina. Ah, isso é inédito, disse segurando a taça de vinho. O senhor veio mesmo. Caio cruzou os braços, bloqueando a entrada. Deixe-me deixar uma coisa bem clara, pai. O senhor não é mais parte da nossa família, nem de nossas vidas, nem do nosso futuro. O som das conversas dentro da casa diminuiu. Eu podia sentir os olhares curiosos se virando em minha direção.
Beatriz pousou a mão no ombro dele, fingindo compaixão. Caio, querido, não seja tão duro. Afinal, o seu pai se esforçou tanto para vir até aqui. Ela deu um sorriso de canto e alguns convidados riram baixo, sem entender o que se passava. Senti o ar gelar ao meu redor, mas não disse nada. Apenas olhei para o meu filho. Está bem, Caio, falei calmamente. Espero que você receba tudo o que merece hoje. Aquelas palavras o desarmaram por um segundo. O brilho de soberba em seus olhos vacilou. Como é? Ele perguntou, a voz um tom mais baixa. Tudo o que você merece, repeti. E dei as costas. Atrás de mim, ouvi o riso falso dele ecoar pela entrada. Mas não me virei. Voltei para o carro com passos lentos, cada um medido, cada um cheio de propósito. Sentei-me atrás do volante e fiquei observando pela janela o espetáculo que acontecia dentro da casa. Taças sendo erguidas, luzes piscando, sorrisos ensaiados. Peguei o celular e disquei o número de Pedro Meireles. O telefone tocou 2 vezes. José? Respondeu ele com aquela voz firme e tranquila. Como combinamos, disse eu sem tirar os olhos da mansão. Está tudo acontecendo exatamente como o senhor imaginou. Entendido. A resposta dele foi curta, seca. Mas havia algo ali, uma força contida. Agora é comigo. Desliguei e encostei a cabeça no encosto do banco. Apenas alguns minutos depois, através da janela grande da sala de jantar, vi Pedro se levantar. O homem era imponente, alto, cabelos grisalhos bem cortados, a postura de quem nunca precisou se justificar. Levantou a taça de vinho e o burburinho se calou. Pude ouvir sua voz até mesmo do carro, nítida, carregada de autoridade. Amigos, nesta noite de Natal, quero falar sobre valores de verdade, disse ele. Aqueles que não se compram com dinheiro. Caio e Beatriz sorriram, acreditando que era um brinde de elogio. Mas Pedro continuou. Aprendi hoje que existem pessoas que tentam usar a família para ganhar poder, que confundem ambição com caráter, e que acham que um sobrenome vale mais que honestidade. A expressão de Caio congelou. Beatriz abaixou o olhar. O silêncio na sala era pesado. E aprendi, prosseguiu Pedro, que a verdadeira riqueza está em quem constrói com as próprias mãos, com integridade e dignidade. Um dos convidados tossiu, desconfortável. Outro mexeu no celular fingindo distração. Caio começou a suar, o nó da gravata apertando-lhe o pescoço. Pedro ergueu novamente a taça. Por isso, nesta noite, escolho celebrar o Natal com aqueles que realmente entendem o valor da família, da lealdade e da decência. Colocou o copo sobre a mesa, firme. Estou indo embora. O som das cadeiras arrastando no chão ecoou como trovão. Um por um, os convidados começaram a levantar. Alguns balbuciavam desculpas, outros simplesmente seguiam o exemplo do anfitrião. Vi da janela a expressão de Caio desmoronar. O rosto de Beatriz ficou pálido. Pedro atravessou o salão, pegou o casaco e foi em direção à porta. Atrás dele, uma procissão silenciosa de empresários, sócios, amigos. Aquele império social deles estava ruindo em tempo real. Quando Pedro chegou à rua, foi direto ao meu carro. Abriu a porta do passageiro sem hesitar e disse: José, acho que temos um lugar melhor para passar o Natal. Concordo, respondi com um leve sorriso. Atrás dele, os outros carros começaram a segui-lo, formando uma fila insólita de luxo, BMWs, Volvos, Audis, atrás do meu Honda gasto. A ironia me fez rir. Enquanto dirigia pelas ruas simples do bairro de Bacaxeri, o som dos pneus sobre o asfalto parecia uma música. Pedro olhava pela janela, em silêncio, talvez revendo tudo o que acabara de testemunhar. Tenho que perguntar, disse ele depois de alguns minutos. Como o senhor teve tanta clareza para agir dessa forma? Pensei um instante antes de responder. Quando se trabalha 40 anos na construção civil, aprende-se a planejar tudo com antecedência, até a queda de um prédio. Pedro soltou uma risada curta, mas sincera. Pois o senhor ergueu algo muito mais sólido hoje, respeito. Estacionamos diante da minha casa, simples, mas iluminada com luzes coloridas e uma árvore de Natal pequena na janela. As pessoas saíram dos carros, olhando curiosas para o ambiente modesto. Nenhum deles demonstrava desprezo. Pelo contrário,
Havia nos olhos uma curiosidade genuína, uma admiração silenciosa. Pedro parou diante da minha porta e colocou a mão no meu ombro. José, a partir de amanhã, Caio está fora da minha empresa. E a Beatriz, ela vai herdar muito menos do que imaginava. Balancei a cabeça sentindo um peso estranho, não de culpa, mas de consciência. Não queria causar divisão, Sr. Pedro. O senhor não causou nada, respondeu ele. Só revelou o que já existia. Entramos. O cheiro de peru assado, farofa e maçã assada tomou o ar. As luzes quentes iluminavam cada canto da sala. Na mesa, a louça que Helena me deixara parecia brilhar mais do que as taças de cristal do jantar luxuoso. Pedro sorriu genuinamente. Assim é que se celebra o Natal. Sejam bem-vindos à minha casa, disse tirando as chaves do bolso e destrancando a porta. Uma luz amarela, morna, derramou-se sobre a varanda. A madeira antiga do piso estalou sob meus pés, e o cheiro de pinho misturado à canela me trouxe um tipo de paz que eu não sentia havia muito tempo. Pedro foi o primeiro a entrar, seguido por 2 de seus sócios e as esposas. A reação deles foi imediata. Os olhos se arregalaram diante da simplicidade acolhedora que contrastava com o luxo artificial da mansão de Caio. A sala pequena parecia abraçar quem entrava. A árvore de Natal que eu mesmo montei, com enfeites antigos, alguns feitos pelo Caio quando era menino, brilhava num canto, lançando reflexos vermelhos e dourados nas paredes. Na estante, fotos da família. Helena sorrindo na praia, Caio criança coberto de tinta azul na escola, eu segurando o diploma dele. Meu Deus, murmurou uma das convidadas, tocando levemente uma das bolinhas de vidro. Isso aqui parece o Natal de verdade. É, disse Pedro, olhando em volta. É exatamente isso que está faltando nas nossas vidas. Na mesa da sala de jantar, o serviço completo. Toalha branca bordada, os pratos que Helena guardava para ocasiões especiais, talheres brilhando. Tudo pronto para 8 pessoas, exatamente o número que agora estava dentro da casa. Como se o destino tivesse reservado aqueles lugares. O cheiro do peru assado tomava conta do ar. Farofa de miúdos, arroz com castanha, salada de maionese, feijão tropeiro e uma torta de maçã recém-saída do forno. O vapor subia das travessas, dançando sob a luz suave do abajur. Pedro se virou para mim, espantado. O senhor preparou tudo isso sozinho? Comecei ao meio-dia. Respondi sorrindo. Parecia o certo a fazer. Ele riu baixinho. Sabe, José, eu não lembrava mais o que era cheirar comida feita com amor. Enquanto ajudava os convidados a tirarem os casacos, notei que o ambiente ganhava um tipo de energia diferente. Leve, quase familiar. Eles se sentaram, conversando baixo, observando cada detalhe com respeito. Ninguém se comportava como rico, pareciam pessoas normais, de carne e osso, que por um instante tinham voltado a sentir o sabor da humildade. Servi o peru, fatiei a carne com cuidado. Pedro insistiu em ajudar, pegando as saladas e enchendo copos de água. Um homem acostumado a dar ordens, agora servindo ao lado de um velho operário. E por alguma razão, aquilo parecia natural. Há quanto tempo não sirvo minha própria comida? Comentou ele, enquanto colocava os pratos na mesa. Sempre tive gente para fazer isso por mim. Hoje ninguém é patrão, respondi. Somos só amigos compartilhando um jantar. O brinde foi silencioso, respeitoso. As taças se encontraram no ar, e pela primeira vez em muito tempo eu senti que estava no lugar certo. As conversas começaram tímidas, depois fluíram com leveza. Falaram de filhos, de infância, de tempos em que o sucesso ainda era um sonho distante. Um dos sócios, um homem calvo de óculos redondos, contou sobre a mãe que fazia empadas para sustentar a família. Uma das mulheres lembrou o cheiro do feijão cozinhando na lenha quando era criança. E entre histórias e risadas, percebi que aquele jantar simples os transformava. Pedro levantou o copo depois da sobremesa. Quero propor um brinde. A voz dele estava firme, mas havia emoção. Ao seu José. Um homem que me ensinou hoje o verdadeiro significado de caráter, família e generosidade. Os convidados concordaram, alguns bateram palmas discretamente. Senti o rosto aquecer, não de vergonha, mas de gratidão.
Mas antes que pudesse responder, faróis fortes iluminaram a janela. 2 carros pararam em frente à casa. O barulho das portas batendo ressoou na rua silenciosa. Olhei pela cortina. Caio e Beatriz. Eles saíam apressados, os rostos tensos, os olhos arregalados. A porta se abriu sem que eu dissesse uma palavra. Caio entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva, os cabelos desalinhados. Beatriz vinha logo atrás, a maquiagem borrada, o vestido amarrotado. "Como você se atreve?" gritou ele. "Como ousa roubar nossos convidados?" O silêncio na sala foi absoluto. As taças ficaram suspensas no ar, os talheres pararam no meio do caminho. Pedro se virou lentamente, o olhar firme como pedra. Beatriz travou no lugar ao vê-lo sentado ali, em minha mesa. "Vocês..." Ela começou, mas a voz falhou. "Eu não roubei ninguém, Caio", disse mantendo o tom calmo. "Apenas ofereci um jantar a quem queria ser tratado como gente, e não como parte de um espetáculo." "Você nos manipulou", gritou Beatriz, apontando o dedo. "Transformou todos contra nós com essa história triste de pobre coitado." Um dos convidados pigarreou. "Na verdade", disse ele, "nós saímos porque o brinde do Sr. Pedro sobre valores familiares foi esclarecedor." Caio virou-se para Pedro, desesperado. "Ele está mentindo, senhor? O senhor está acreditando nesse velho amargurado? Ele sempre foi assim, invejoso, frustrado. Ele destruiu nossa noite porque não suporta o nosso sucesso." Pedro se levantou devagar. O silêncio que se fez tinha o peso de um tribunal. "Sucesso?" perguntou, a voz cortante. "É isso que você chama de sucesso? Humilhar seu pai para me impressionar?" Beatriz caiu de joelhos ao lado do pai. "Papai, por favor. Nós só queríamos mostrar o quanto te amamos, o quanto queremos ser parte da sua vida." "E para isso decidiram usar o José como bode expiatório?" respondeu ele frio. "Transformar o amor de um pai em piada de salão?" Caio abaixou a cabeça. Beatriz chorava em silêncio. O ar parecia denso, como se até as paredes tivessem vergonha. Pedro respirou fundo e falou com a calma de quem decide o destino de uma empresa inteira. "A partir deste momento, Caio, você está fora de todos os negócios da Meireles Desenvolvimento. E quanto a você, Beatriz, sua herança será reduzida ao que você trouxe para o casamento." Beatriz levantou o olhar, incrédula. "Isso é injusto. Eu sou sua filha." "Sim", respondeu ele com tristeza. "E hoje vi o tipo de filha que escolheu ser. Alguém que confunde amor com conveniência." Ninguém se mexia, o único som era o das lágrimas dela caindo no chão. Caio tentou um último argumento, desesperado. "Ele te envenenou contra nós, Pedro. Foi ele quem te virou." Pedro ergueu uma mão. "O José me contou a verdade, algo que vocês parecem incapazes de fazer." Levantei-me devagar. Senti o coração pesado, não de raiva, mas de pena. Caio disse, olhando nos olhos dele. "Eu nunca quis isso, mas você escolheu esse caminho quando decidiu que o meu amor era um fardo." Ele rangeu os dentes, as mãos tremendo. "O Senhor destruiu nossas vidas." "Não", respondi. "Eu só mostrei as consequências." Beatriz o puxou pelo braço. "Vamos embora. A gente não precisa deles." Mas o olhar vazio dela mostrava o contrário. Eles não tinham mais nada. Sem Pedro, sem negócios, sem prestígio, só restava o vazio que o orgulho deixa. Saíram batendo a porta com força. O silêncio que ficou foi diferente do de antes. Era o silêncio da paz. Pedro se sentou novamente, cansado, mas com um leve sorriso. "José, devo-lhe um pedido de desculpas. Eu devia ter percebido antes o tipo de gente que estava criando." "Não precisa, Pedro", respondi. "Às vezes a gente só enxerga o que quer enxergar." Ele ergueu a taça. "Então brindemos. A família verdadeira não é a de sangue. É a que escolhe ficar." As taças se ergueram e o som cristalino preencheu o ambiente. Lá fora, a neve, ou a fina garoa fria do Natal curitibano, caía sobre a rua silenciosa, apagando as pegadas dos que foram embora e abençoando os que decidiram ficar. Olhei para a árvore de Natal e pensei em Helena, em como ela teria sorrido, satisfeita. E pela primeira vez em muito tempo,
Senti que o Natal finalmente fazia sentido.